Bom dia, Vascaíno. Um domingo agitado, esse domingo, Dia das Mães do Vasco, hein? Olha, no final da noite, o Marcelo Santana acabou realmente sendo demitido, conforme nós aqui do canal falamos no programa de ontem. Olha, o Felipe, é hoje, hein? Ele cai pra cima ou não cai? Fernando Diniz está assumindo o Vasco. Já falou que é vez de vitória. E olha, tem uma denúncia grave contra o presidente Pedrinho. E aí, Pedrinho, tem que vir explicar. Você é ou não é um mentiroso? Vamos saber dessa história. Antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo, pedir para que você se inscreva no nosso canal e pedir também para que você não esqueça de deixar ativado o sininho de notificações, aquela opção todas, porque sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa. Tá falado? E, ó, deixa o like aí, ó, vai lá, deixa o joinha aqui embaixo, ó. Paga nada, é de graça e ajuda demais a gente. Então vamos direto para as notícias, tem muita coisa para a gente falar no Café do Gigante. Bom dia, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando no ar o programa Café do Gigante, o seu programa de toda manhã, sempre às 8 horas da manhã, de segunda a sexta. Temos aqui no canal o programa Café do Gigante, trazendo as notícias quentinhas do Vasco da Gama. Olha, o domingo do Dia das Mães do Vasco foi um domingo agitado, né? Conforme nós aqui no canal falamos ontem no programa nosso de domingo, né? Nós avisamos que o Marcelo, que ia ter mudança no departamento de futebol, Marcelo Santana seria demitido, o Felipe talvez cairia para cima, é provável que aconteça isso hoje, né? Marcelo Santana já foi demitido ontem, né? 10 horas da noite, Marcelo Santana estava colocando post no Instagram, dizendo que ele não tinha poder para contratar ninguém. Pô, vamos falar dessa história no próximo programa, né? Mas o Marcelo Santana já deu umas declarações mais esquisitas ainda. Aliás, o departamento de futebol do Vasco é tudo muito esquisito. Tudo no Vasco é muito estranho, né? Mas ele foi demitido. O Felipe parece que vai realmente ser um diretor da base do Vasco, vai manter o seu emprego, vai manter o seu salário, mas vai se afastar do futebol profissional. O Felipe Diniz já apareceu fazendo o V da Vitória, V de Vasco, V de Vitória. Bacana, legal, levantando o astral, né? Tem que motivar a galera, vai ter o seu primeiro contato com o grupo hoje, já viaja hoje mesmo para Buenos Aires, porque amanhã o Vasco já enfrenta o Lanús. Quer dizer, o Diniz vai ser só na ideia, só no papo. É aquela conversa que eu tive com vocês no pós-jogo. Me interessa muito ver esse jogo contra o Lanús. Se a gente vê os vagabundos que estão vestindo a camisa do Vasco, jogando como gente grande, como time profissional, vai ficar na cara que a ideia era derrubar o Felipe, né? A ideia era mostrar a todos que a indignação que o grupo tinha com o diretor técnico, o Felipe Loureiro, que parece que é uma pessoa que não é querida, né? Ele sempre foi assim como jogador de futebol, né? Ele não era um cara de grupo, não era um cara agregador, era um cara arrogante, só que jogava pra caramba, né? Hoje ele não treina pra caramba, ele não é treinador pra caramba, ele não é diretor pra caramba. Hoje ele é um nada dentro do Vasco, ganhando um salário absurdo, porque o irmão, o amigo dele, é o presidente. E essa história do Pedrinho do presidente veio pelo jornalista Guilherme Camarda. É o nome desse cara aí, Guilherme Camarda. É um jornalista, ele está trabalhando no canal, ele não está mais na Globo, no Sport TV, ele está autônomo, ele tem um canal no YouTube, e ele chegou a trabalhar com o Edmundo, aquele no canal do Mundo Ed, não sei se ele ainda está lá com o Edmundo, no Mundo Ed. Ele fazia a parte jornalística do canal, ele fazia como se fosse uma entrevista, né? O canal era do Edmundo, mas era sempre ele fazendo questionamentos para o Edmundo, fazendo perguntas e tal. Era a vibe do canal do Edmundo, né? E o Edmundo ia dando aquelas declarações dele, cada vez mais polêmica, né? Enfim, as coisas do Edmundo. E esse rapaz aí, o Guilherme Camargo, ele afirma num vídeo que ele trouxe uma empresa de Londres, uma empresa inglesa, para comprar a SAF do Vasco, pelo menos para negociar. Se o cara ia comprar ou não, não sabe. Mas os caras chegaram a fazer o contato, ele fez o contato, ele apresentou a empresa. Diz que a empresa chegou a ter 2 reuniões com o Vasco e nunca com o presidente Pedrinho presente, sempre com os pares do Pedrinho, sempre com pessoas que ao lado do Pedrinho lá, mas nunca o Pedrinho. E aí a empresa inglesa disse, olha, a gente quer conversar com, a gente quer conhecer o presidente, a gente quer ter uma reunião com o presidente do Vasco, porque o Vasco vai ser o nosso parceiro na SAF, vai ser o nosso sócio, a gente quer conhecer quem é o presidente associativo do Vasco, quem é que está vendendo para a gente, quem é que vai assinar. A gente quer ter uma reunião com o presidente. E aí, mesmo que seja virtual, pode fazer virtual a reunião. Vamos lá. E aí, parece que estavam dispostos, o Guilherme Camargo ainda fala de valores, fala que estavam dispostos a colocar mais de 1 bilhão dentro do Vasco. E aí eles conversaram com o pessoal sobre essa possibilidade de fazer uma reunião com o Pedrinho nunca apareceu.
na reunião, nunca agendou, né? Não é que ele marcou e não foi, não é isso. Ele nunca agendou, nunca se interessou, né, na reunião. Parecia que a empresa era séria, era firme, queria realmente fazer um negócio e o Pedrinho não quis fazer um negócio. Ficou bem claro isso e pelo Guilherme Camarda, dizendo que o Pedrinho, na verdade, não quer vender a SAF, o que ele quer é ficar com o Vasco associativo, foi o que ele sempre quis fazer. E o Guilherme Camargo ainda fala o seguinte, que o Pedrinho pode ficar à vontade de vir a público desmentir ele e explicar o porquê que não foi na reunião. Né? Desmente, então, diz que você nunca foi. Desmente, diz aí que você foi. Você não pode dizer que você foi. Então, diz o motivo que você não foi. Você botou um atestado, você estava doente, você estava viajando, porque a reunião era virtual. Por que você nunca agendou com eles a reunião? E o cara faz esse questionamento e é um questionamento público. Está no YouTube isso. Então, acho que o Pedrinho tem que responder, porque não é um cara qualquer que está falando, não é um irresponsável qualquer. É um jornalista, cara. O cara tem lá, carteira de jornalista, trabalhou na Globo, trabalhou no Mundo Ed. O cara tem lá, eu acho que a credibilidade que ele vem construindo na carreira dele como profissional. Acho que ele não iria inventar uma situação dessa. Até porque, tirando que ele trabalhou com o Edmundo, eu não vejo ele envolvido em nenhum grupo político do Vasco. O grupo político que ele estava envolvido era a própria Sempre Vasco, né? Mas agora, com o rompimento do Edmundo, pode ser que ele queira explanar as coisas de errado que ele via lá dentro. Não sei. Mas, enfim, eu sei que isso aconteceu. E aí, se isso é verdade, o Pedrinho é mentiroso, porque o Pedrinho veio várias vezes a público dizer que a minha intenção é vender. O Edmundo agora disse no canal dele que a Sempre Vasco sempre teve a intenção de assumir o comando e tirar a 77 do poder, que esse era o plano. Porra, isso é uma questão muito complicada, porque a Sempre Vasco, quando ela vence as eleições para ser sócio do Vasco, vota na Sempre Vasco, vota no Pedrinho, para ele ser o presidente do associativo. A Vasco da Gama SAF estava com a 77 partes e estava andando. Ninguém sabia ainda dos escândalos, se sabia não tinha sido divulgado, não era uma coisa muito forte. Os associados do Vasco não votaram para o Pedrinho entrar e tirar essas 7 partes. Né? E o Pedrinho fica dizendo que não, que isso não realmente não era esse o objetivo, que isso foi ao longo do caminho, eles foram vendo que a 7 partes estava mal, e a mal das pernas, eles resolveram entrar com aquela liminar e afastar a 7 partes. Esse é o discurso, mas o Edmundo diz que não, que o projeto já era tirar as 7 partes e revender para outro. Ou seja, isso aí já é coisa de picareta. Né? Então eu faço parte de um clube, né, associativo, que vendeu a SAF, pode ter vendido errado, vendido mal, eu vou tentar ver esse processo aqui, o que aconteceu. Mas existe um comprador que está lá, um cara está trabalhando. E aí eu já vou entrar com a intenção de entrar na justiça, tirar esse cara para vender para outro. Aí amanhã entra outro cara também faz a mesma coisa. E aí não tem segurança nenhuma jurídica isso. Então isso é um absurdo, isso é uma ideia de jirico, né? Um troço que vai desmobilizar qualquer investidor do Vasco a pensar seriamente em comprar uma Vasco da Gama SAF, porque os grupos políticos do Vasco, cada hora que entra todo mundo quer mamar um pouquinho, quer morder um pouquinho, vai ficar tirando o sócio. Tem que fazer um contrato melhor, mas bem amarrado aí nessa história. Um troço muito mal feito, muito mal elaborado. Se isso é uma verdade do Edmundo, né? Eu acredito, cara, que esses caras pensam assim. Está mostrando que os caras não querem vender. O que os caras querem é o quê? Os caras querem ficar com o Vasco associativo. E por que eu estou falando isso? André, mas é difícil vender a validação com esse imbróglio judicial. É verdade, mas você já reparou que o imbróglio judicial não anda? O Vasco não deixa o imbróglio andar? Agora ia ser feito o julgamento da liminar, né? E aí tirou de pauta. Simplesmente foi tirado de pauta. Não entra, não esquece que esse grupo político que está no Vasco, ele é o grupo da liminar que botou o Jorge Salgado e que nunca foi julgada. O Leviciano saiu sem ser julgado aquela liminar. Ele não conseguiu. O Salgado participou, ficou os 3 anos e a liminar não foi julgada. Ele conseguiu vender. O Vasco conseguiu ter um presidente sob júdice, que era presidente em cima de uma liminar, e vendeu. E o cara com a liminar teve o poder de vender o Vasco. Ele ia ficar com poderes limitados para algumas coisas, sob júdice, cara. Você não sabe nem se vai ser ou não, mas sabiam que ele ia ser porque ninguém ia caçar aquela liminar. A mesma coisa é agora. Só que para você, no processo de revenda da empresa, de vender a SAF, isso tem que ser resolvido. E lá na liminar do Jorge Salgado, você não precisava, mas agora precisa. Só que os caras não querem que seja resolvido. Os caras querem continuar com o clube associativo. E aí fala, olha, está no nosso poder porque não pode vender. Não pode vender porque eles não querem que vendam. Não deixa as coisas andar.
Cadê o arbitral? O arbitral não anda, o Vasco demora para indicar um árbitro, aí embarga o outro. Ainda está na primeira fase o arbitral, que era para fazer em 6 meses, o Vasco conseguiu embolar o negócio. O Vasco indicou alguém que sabia que ia ser barrado. O Vasco indicou um dos árbitros que sabia que o advogado das partes ia barrar aquele cara, porque o cara era uma mulher, né, se não me engano. Ela era a presidente da OAB, pô, não podia ser. Mas o Vasco indicou ela, já sabendo que ia dar ruim. Quer dizer, tudo para procrastinar, para empurrar para frente. Então o caminho que está aparecendo realmente, né, é que o Vasco não quer vender. O Vasco que está lá hoje, o Vasco Associativo, que tomou conta da Vasco da Gama SAF, não quer vender. Né, e quer se apossar, né, não quer vender e quer ficar. Eu não sou muito a favor da venda, mas eu também não sou a favor de ficar essa situação. Eu acho que isso que não pode, isso é imoral. O jeito que está sendo feito, ele é imoral. Né? Ou você decide, tira a empresa, tira tudo, decide, olha, nós vamos ficar, nós não vamos vender mais, nossa gestão vai ficar com um associativo, e aí lá na frente a gente vai valorizar o clube, e aí vamos vender algumas porcentagens só e tal da empresa, mas nós vamos ser os donos da empresa, ok, cara, tudo bem, legal. Mas tem que jogar abertamente. Esse tipo de negociata, de presidente vinha a público falar que a minha intenção é vender, mas no fundo eu não quero vender nada, não tem nenhuma reunião, não tem nada, né? O que a gente acha até meio estranho, que o Vasco não tenha ninguém interessado no Vasco, né? Não é estranho como desapareceu o Marinax, como desapareceu o Italiano, os caras foram desaparecendo, por que será, né? O que será que o Vasco fala quando aparece o interessado? Aí a gente fica, não entende o que está acontecendo. O torcedor fica, eu quero grego, eu quero... Mas para com isso, cara, os caras não querem vender. Está na cara que os caras não querem vender. E aí veio um jornalista agora e bota a boca no trombone. Fala, eu apresentei um grupo inglês e os caras não quiseram vender. Tá aí, ó. Aí. A minha sugestão é a seguinte, Levinciano, você não é da oposição, você não tem contatos pelo mundo, tanto mais uma empresa que queira botar 1 bilhão no Vasco, apresenta ela e acompanha o processo, vê o que vai dar. E aí você, como oposição, chama outros caras da oposição e acompanha passo a passo do processo. E vai documentando. É um jeito de fazer. Você conhece, cara. Você conhece empresas aí. Você não tinha as cartas de intenção, você não viajou o mundo todo fazendo contatos e tal. Pô, cara, você é um cara que... Se tem alguém que pode trazer uma empresa para o Vasco, esse cara é você. Tá falado? Galera, é isso. Dizer que hoje, quando for 1h da tarde, tem vídeo aqui no canal, né, do Almoço do Gigante. 1h da tarde vai colocar lá o Almoço do Gigante, trazendo novidades já do Vasco. O Vasco está sempre pegando fogo. E fica essa questão aí do presidente Pedrinho, se ele mentiu ou não. Comenta aí no vídeo o que você está achando. Né? Aí, o Pedrinho, tá mentindo, não está mentindo, ele está certo, ele está errado. Né? Eu acho que um presidente de clube ele tem que apresentar para os seus clientes, que são os seus torcedores, a visão honesta do que está acontecendo. Então, olha só, nós não vamos vender, nós achamos que o Vasco tem solução, não precisa passar para a mão de terceiros. Ok, bacana, vou bater palma, vou apoiar, acho legal. Agora, ficar com esse discurso que a minha intenção é vender, mas por trás eu não vendo, isso é estranho. O Euriquim já falou que ele não manda, que é o Cristiano e o Belaceno que estão mandando. O jornalista do canal Atenção Vascaíno, o Emerson Rocha, disse que na verdade é só um cavalo de Troia, porque por trás quem manda é quem está por trás. Falou isso lá depois do jogo do Vitória. Não deu nomes, mas falou isso. Então, enfim, a gente não sabe o que está acontecendo dentro do Vasco, né? Na verdade, parece que o Pedrinho é só um fantoche. Será que é isso mesmo? Ou não é? Tem que vir a público, tem que explicar, presidente. Tem que vir a público desmentir, dizer que todo mundo é mentiroso, que estão se aproveitando do momento ruim do Vasco para fazer isso aí, são os abutres de sempre. Alguma coisa tem que falar. Não pode ficar quieto dizendo só que você é injustiçado e que você é o enviado de Deus. Pô, aí não dá. Tem que vir a público, tem que explicar. Nós estamos aí esperando a explicação. Estamos aí. Eu torço que você esteja com a explicação correta e que seja uma explicação que a verdade, né, ela sobressai sobre o que tem aí aparecendo. Porque os fatos que estão aparecendo, as construções que estão sendo feitas, as conjecturas mostram que existe muita mentira nessa história aí. Grande abraço, fique com Deus. Até o vídeo, 1h da tarde. Não esquece de deixar o like e não esquece de se inscrever no canal. Um abraço. Tchau.